Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e um abraço especial a todos vocês que mandaram milhares de mensagens de congratulações, de solidariedade, de apoio, de incentivo para que a gente continue firme aqui no nosso portal. É por isso que eu estou aqui. O nosso trabalho está valendo muito a pena. E você que está chegando agora, se inscreva, venha fazer parte também desse ambiente nosso de reflexões e de observações de tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Se gostar, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha, aquele protocolo todo. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Eu quero dizer que nós estamos nos conectando às pessoas que figuraram nessa lista de detratores, onde eu figurei ali no número 02. Eu sou considerado, então, o detrator 02, né? Não é uma coisa para a gente ficar levando só na galhofa ou só dar risada, né? Porque as mesmas pessoas que provocam risadas em algumas pessoas são as que cometem algumas loucuras também. E a gente tem que estar muito atento no que está se passando na cabeça dessas pessoas. É por isso que eu frequento muitos canais de direita, muitos canais conservadores, eu me dispo de qualquer tipo de preconceito e tento perceber se tem alguma racionalidade, onde é que a gente poderia ter uma linha ali de conversa, de diálogo, para esclarecer para essas pessoas o quão elas estão com um pensamento distorcido em muitas coisas. Agora, muitos não se dão conta disso e vêm, inclusive, a público expressar comportamentos que são próximos do nazismo mesmo. O comportamento de achar natural você eliminar um adversário. Aí a gente tem que ficar preocupado. Como exemplo, eu trago aqui esse canal aqui que eu também sempre observo, né? Porque esse rapaz aqui é um desses que ultrapassou a linha. Isso tem que ser observado, inclusive, do ponto de vista judicial, esse tipo de comportamento. Porque, analisando aqui o comportamento do ministro da Educação, que baixou uma portaria falando sobre o retorno das aulas, ele foi totalmente contra, atacou muito o ministro aqui, e, sobretudo, por achar que o ministro é uma pessoa muito fraca, que não está atropelando os reitores. Evidentemente, ele não deve saber, né, deve desconhecer que os reitores têm uma autonomia para cuidar desses assuntos nas suas universidades. Mas por ele, tinha que atropelar e passar em frente, né, passar para frente. Mas observem o tipo de discurso e o tipo de pensamento que esconde esse tipo de fala dele aqui. Vamos lá. Brasília não é fácil, né? Infelizmente, o presidente não tem o poder, né, que alguns outros presidentes no passado, até mesmo de outros países como Pinochet, né, e outros aí tiveram para poder adiantar, né, um processo de limpeza do país. Então é óbvio que há entraves burocráticos, entraves políticos, né? Gente, aqui infelizmente não é como o Chile de Pinochet, porque lá ele pôde adiantar uma limpeza. Do que ele está falando exatamente, né? Deu para vocês entenderem, gente, a periculosidade desse tipo de discurso? O Pinochet, ou a turma do Pinochet, eles sequestravam professores, eles torturavam professores e eles matavam professores. E não era muito raro familiares dos mortos que deixavam filhos terem seus filhos dados a pessoas ligadas à tortura, ligadas a esse sistema, para cuidar dessas crianças, né? Então, é esse tipo de procedimento que ele está querendo preconizar aqui no nosso país? Ou do que ele está falando? O ministro fazia uma limpeza, o Pinochet fez uma limpeza e Bolsonaro, infelizmente, não pode fazer? É isso que essa gente está pensando? Tirem vocês as suas próprias conclusões, porque essa gente que foi para as ruas pedir fechamento de Congresso, supressão de liberdades individuais, a prisão de ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim, essas pessoas que preconizam que as pessoas devam andar armadas, inclusive muitos canais agora, ao analisar essa situação que aconteceu lá em Santa Catarina, dizem que isso é para a gente ver quão importante é a população estar armada. Vocês vejam o nível de alucinação dessa gente. Se alguém tivesse com 38, uma pistola, enfim, se poderia fazer frente àquela situação que aconteceu lá em Santa Catarina. Então nós estamos vivendo um mundo ilógico, onde a ignorância foi empoderada e a burrice, a ostentação passou a ser um comportamento colocado nas redes, né? Isso merece uma interpelação.
assim como a gente já está cuidando de outros assuntos jurídicos, eu vou começar a examinar esses espaços, essas situações específicas para tentar ajuizar algum tipo de procedimento também contra esse tipo de fala, né? A gente não pode deixar esse tipo de coisa passar em branco. E agora, pegando assim um canal aqui do Alessandro Molon, ele colocou uma fala do 02, lá do Ministério da Saúde, que foi perguntado sobre o que fazermos, né, nesse final de ano para que o morticídio praticado pelo governo federal nos seus comportamentos, na sua missão, para que ele não continue a matar milhares e milhares de pessoas aqui no nosso país. E ele se saiu com essa aqui. Observem bem. Vamos lá. Orientação especial à população quanto às celebrações de Natal e Ano Novo, para evitar que os números continuem crescendo. Existe alguma possibilidade de novas medidas e orientações para diminuir a circulação de pessoas durante o mês? As recomendações que nós já fizemos e nós enfatizamos. Primeiro, é o tratamento precoce. Ao sentir o sintoma, procure o médico, vá ao posto de saúde, vá à rede de atenção à saúde e o médico vai realizar o diagnóstico, identificar se você está cometido de Covid e vai prescrever os medicamentos que lhe são adequados para o tratamento e inicie o mais rápido possível esse tratamento. Nós temos evidências científicas sobre a efetividade e a eficácia de determinados medicamentos e aqueles que dizem que não há evidência científica são os verdadeiros negacionistas. Para falar alguma outra? Gente, o que a gente pode dizer de uma criatura que está lá no Ministério da Saúde? A questão primeiro é a seguinte, né? Qual é a formação desse quadro do Ministério da Saúde? Ele é um coronel, né? Coronel do Exército. Então, o que a gente deve fazer se a gente seguir aqui as recomendações do coronel? A gente continuar se contaminando, né? Porque ele não falou em álcool gel, não falou em isolamento, não falou em cuidados, não falou em preocupação com os nossos velhos, com as pessoas idosas, com as pessoas que têm algum tipo de enfermidade ou comorbidade. Nada disso foi falado. Foi falado o seguinte, procure o seu médico, como se todos nós tivéssemos acesso a algum médico aqui no nosso país. Eles estivessem lá esperando a pessoa pobre de periferia para consultá-la. E aí ele recomenda que a pessoa postule por um tratamento preventivo. Como tratamento preventivo se a pessoa já está contaminada, se ela chega até o hospital? Qual é o tratamento preventivo? É óbvio que ele ficou fazendo coro a essa insanidade de usar o medicamento lá sugerido pelo presidente da República, o médico mor da nação. Essa criatura que fez aí essa fala é o que vai para uma audiência para tratar de saúde, usa esse tipo de brocha aqui. Eu não sei se vai dar para vocês, eu acho que vai dar assim para ver aqui no cantinho. Opa, aqui. Esse broche aqui de uma caveira com um punhal espetado no crânio, né? É esse o tipo de gente que está nesse governo. E mais do que isso, né? Além da gente ter esse tipo de gente dentro do governo, a gente tem esse tipo de gente fora do governo. E aí é que a nossa preocupação fica muito mais extremada, né? Por isso que muitas pessoas estão preocupadas com esse tipo de lista lá que o governo fez. E a gente vai continuar aqui na nossa batalha, e o dado bom no meio dessa história é que o governo já ultrapassou a metade do seu mandato. Eles estão em contagem regressiva e compete a nós ficarmos cada vez mais vigilantes, cada vez mais dispostos a enfrentar esse tipo de insanidades que a gente colocou aqui, mas tem algumas outras histórias que vão continuar a acontecer no nosso país, embora nós estejamos fazendo resistência. O ministro Guedes, que é o padrinho dessa lista dos detratores, né, que eu vou colocar a lista para vocês saberem que lista é essa, hoje a gente pode falar em relação a ele que ele vai mudar o comportamento dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no Valor Econômico, deixa eu ver se eu boto aqui para vocês, saiu essa matéria aqui. Brasil deve se preparar para oferecer apoio fiscal adicional, diz FMI. Fundo ressalta efeito do auxílio na redução da pobreza. O Fundo Monetário Internacional, ele está dizendo que, olha, o teto de gastos está lá, o governo não pode fazer muita estrepulia, mas a situação fiscal, se ela necessitar, tem que se fazer algum reajuste.
tem que chegar e conseguir transmitir para as pessoas mais pobres algum tipo de benefício. Isso é o FMI que está preconizando. E por que eu estou dizendo a vocês que isso vai ser cumprido? Porque quando você olha todos os relatórios do Fundo Monetário Internacional, vou colocar na descrição do vídeo também, o Paulo Guedes segue todas as recomendações. E tudo que o FMI diz para fazer, o Paulo Guedes faz. Inclusive o discurso é o mesmo, ele usa as mesmas expressões. Muita gente acha até que ele é genial, que ele fala coisas muito diferentes. É só você olhar os relatórios do Fundo Monetário Internacional que você vai descobrir aonde o Paulo Guedes bebe, né? Que fonte que ele bebe. E aí, isso que eu estou fazendo aqui é uma detração? Eu estou fazendo uma calúnia? Eu estou difamando o ministro? Não, eu estou mostrando que o comportamento dele, que é pago por nós para servir ao Brasil, não está servindo ao Brasil. Está atendendo uma instituição internacional cujos interesses maiores não são salvar o povo brasileiro. Então, não tem nenhuma coisa a reparar ou retirar daí. Então, daqui para frente, a gente vai ver esse comportamento do Paulo Guedes sendo modificado. No entanto, o presidente da República ainda permanecerá no governo, permanecerá à frente do nosso país, enquanto a situação econômica estiver sendo conduzida por Paulo Guedes, com todos os grupos que lhe dão apoio à frente do nosso país. O presidente da República ele vai continuar a falar maluquices, vai continuar a apontar loucuras e vai continuar intacto no poder. E para finalizar, ainda no capítulo insanidade dessa gente, vários grupos na internet ainda continuam a acreditar que Trump vai se manter no poder, vai ser empossado em 20 de janeiro de 2021. Eles continuam a dizer como presidente brasileiro que houve fraude nas eleições norte-americanas, mas se você pegar o New York Times, eu peguei hoje e traduzi, né, coloquei aqui algumas manchetes, que mostram qual é a realidade que os americanos estão vivenciando hoje. Uma das manchetes diz: será que Trump pode perdoar preventivamente os aliados ou a si mesmo? Poder da clemência explicado. O que quer dizer isso? É que o presidente americano, no final de cada ano, ele pode fazer uma espécie de indulto de Natal, como o presidente brasileiro pode fazer também para alguns criminosos. As pessoas estão condenadas em algumas penitenciárias. E está se sugerindo nessa matéria, a matéria aponta a possibilidade de Trump fazer uma anistia a si próprio, a seus filhos e às pessoas que estão no seu entorno econômico. Daí ele está, nesse momento, possivelmente tentando estabelecer algum tipo de coação, algum tipo de comportamento para que consiga negociar com as forças que vão entrar agora no poder nos Estados Unidos algum tipo de anistia. Enfim, muitas pessoas acham que está havendo ali uma medição de forças. E tanto é assim que Trump já está fazendo discurso também, como nessa segunda matéria, que ele está preparado, ou está se preparando para 2024 ele vir candidato. Olha, se ele está se preparando para vir em 2024, é porque ele considera que agora, no ano de 2021, ele não vai tomar posse. Como o mandato do presidente americano no máximo de 2 legislaturas, se ele interromper agora a sua legislatura por conta de não ter sido eleito, né, ou reeleito, ele se gabarita para, em 2024, disputar as eleições novamente. Mas isso deixa claro o quê? Que ele já entregou a rapadura e está tentando agora negociar, pelo menos, menores danos a si próprio, como a sua turma toda, né? Então, gente, essas foram as notícias de hoje. As insanidades estão no ar lá fora, elas contaminam pessoas aqui dentro, mas a gente tem que ficar muito atento com essa gente que está defendendo limpezas, né? Limpezas de seres humanos. Isso é um negócio que merece uma atenção especial, né? Eu vou cuidar disso aqui no que diz respeito a mim. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Sejam todos bem-vindos, vocês estão chegando aqui. Vamos continuar em frente aqui no nosso portal. Um abraço. Tchau.